Fala galera, chegando com as informações importantes desta quinta-feira. O Cruzeiro vai fechar a preparação para encarar o Internacional. Pepa deve fazer pelo menos uma mudança no time para encarar o Inter no Beira-Rio em Porto Alegre. Árbitro definido para esta partida é FIFA e é do Rio de Janeiro. Ano passado apitou um jogo aí, ainda bem que o Cruzeiro já tinha garantido tudo, título, acesso, porque a arbitragem foi muito ruim. Vamos falar sobre isso. Centroavante que não vai ficar no Cruzeiro, mais um clube de olho. E volante que também não vai ficar, tem negociação para uma rescisão, deve ir para o exterior. Tudo isso você confere a partir de agora aqui. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição. Logo depois ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos em mais um Quentes do Dia. Muito bem, Cruzeiro fecha a preparação nesta sexta pela manhã, viaja à tarde para Porto Alegre e o técnico Pepa devendo fazer aí talvez uma única alteração, que é a volta do Luciano Castan. A zaga, saindo o Reinaldo, que foi o escolhido para a vaga do Castan. O Castan cumpriu suspensão. Não acredito, sinceramente, ainda mais depois da vitória, em mais alteração. Mas aí é com o técnico Pepa a definição do time na manhã desta sexta na toca, e vamos aguardar também a lista dos relacionados. Jogo contra o Inter, sábado, 9 horas da noite, que terá o apito de Wagner Nascimento Magalhães. Ele é árbitro FIFA do Rio de Janeiro. O Wagner do Nascimento Magalhães apitou Guarani 1, Cruzeiro 0 no ano passado. Esse jogo foi da Série B do Campeonato Brasileiro, distribuiu muito cartão, expulsou um monte de gente, enfim. Foi uma arbitragem muito ruim, como eu disse. Ainda bem que o Cruzeiro já tinha garantido o título, acesso e tudo mais, e foi derrotado pelo Guarani naquele jogo. Neste ano ainda não apitou partida do Cruzeiro, o Wagner Nascimento Magalhães, que tem uma ótima recordação pelo menos. Ele foi o árbitro daquela final contra o Corinthians, na Arena Corinthians, e teve aquele lance lá que o Corinthians reclama até hoje, da falta no gol do Pedrinho, a falta do Jadson para cima do Dedé. É ele então, o dono do apito no duelo de sábado às 9 horas da noite. Depois do Internacional, o Cruzeiro vai jogar contra o Vasco, e o Vasco conseguiu uma decisão da Justiça que não impede mais que o jogo seja em São Januário com portões fechados. Sem torcida, isso é fato. Mas é que contra o Cuiabá, o Vasco nem jogar em São Januário pôde, porque o estádio estava interditado. A Justiça derrubou isso. O estádio volta a receber jogo sem torcida, e é o duelo do Cruzeiro contra o Vasco, então. O gramado está muito bom. O Vasco atuou lá recentemente, acho que contra o Goiás, e agora o jogo contra o Cruzeiro, então, na outra semana, sendo em São Januário, um sábado, às 6h30, duelo sem torcida do Vasco e também sem a torcida do Cruzeiro. Duas informações de bastidores aqui sobre Edu e Richard. Mais um clube interessado no Edu. Já falamos aqui sobre Vitória, que está na Série B, Mirassol, que está na Série B. O Coritiba demonstrou interesse no Edu. Vamos ver se isso avança. O Coritiba, que está na Série A, está com uma campanha muito ruim, lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, mas mostrou esse interesse aí. O atleta, isso já é fato, que ele não fica no Cruzeiro, não será aproveitado pelo técnico Pepa. E o Richard, volante, ele está negociando uma rescisão, vai rescindir aqui com o Cruzeiro e com o Ceará, porque ele deve ir para o exterior. Tem uma consulta da Turquia, pode jogar na Turquia então. O volante Richard, eu já tinha falado que ele não jogaria mais no Cruzeiro. Teve uma conversa do Cruzeiro com o Richard, com o staff. O Cruzeiro suspendeu o contrato e agora o vínculo deve ser rescindido. Existe essa negociação em andamento. Por falar em negociação, o Cruzeiro consultou aí o Atlético Paranaense, ontem até no nosso Mercadão Celeste. Eu disse que a história não ia morrer assim sobre o Léo Cittadini. E também falei que no Mercadão nosso, quando sai nome, o futebol brasileiro é uma criatividade impressionante, né? E quem está interessado no Léo Cittadini? O Vasco. Também quer o jogador. Enfim, o Cruzeiro, todo mundo sabe, não entra em leilão. Se o atleta conseguir uma liberação do Atlético Paranaense, ele tem aí a possibilidade de vir para o Cruzeiro. O Atlético Paranaense segue ali com aquela política de não negociar com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem uma ação milionária contra o Atlético na CNRD,
a Câmara Nacional de Resolução em Disputa. Seria um jogador, se desse certo ou se der certo, para uma composição de elenco. Não é uma prioridade do Cruzeiro. As prioridades, o Cruzeiro tem aí os alvos bem definidos, um zagueiro, um primeiro volante e também um atacante de beirada. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!